Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um grandioso império que estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. A região onde se desenvolveu a civilização Inca era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo. E antes dos Incas, havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como Chavén de Huántar. Os Incas, conhecidos verdadeiramente pelo nome de Quechua, passaram a dominar a região de Cusco desde aproximadamente o ano 1000. De acordo com os fatos históricos, o surgimento oficial do Império Inca aconteceu com o reinado do Sapa Inca, que era um termo na língua Inca Quechua que significa imperador, aquele que governava o Império Inca. Os Incas construíram um império territorialmente muito vasto, atingindo mais de 4.000 quilômetros, desde parte da Colômbia, como já dito, até o norte do Chile e da Argentina. Ao conquistar outros povos, os Incas obrigavam esses povos a pagarem impostos e as regiões dominadas pelo império eram integradas ao império por meio da construção de estradas. Os Incas possuíram cerca de mais de 40.000 quilômetros de estradas. Por ordem do imperador, elas eram construídas. O grandioso império dos Incas não era conhecido como Incas, e sim por eles denominados de Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, que era dividido em províncias conhecidas como Chinchasuyo Norte, Antsuyo Leste, Contsuyo Oeste e Colassuyo Sul. O sistema de governo dos Incas era baseado em um sistema de governo conhecido como teocrático, ou seja, o governo sofre fortes influências da religião. No caso do Império Inca, o Sapa Inca, o imperador, era visto como um descendente do Sol e por isso possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca interferiam até na vida pessoal das pessoas do Império, como determinar quando poderiam se casar, viajar e até mudar para outras partes do Império. Os Incas foram também bem conhecidos por possuírem uma grande diversidade de povos e de culturas dominadas por eles. Acredita-se que o Império possuía em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa grande quantidade de povos, existiam ao menos 30 idiomas diferentes. A base da economia dos Incas era a agricultura, que produzia tudo que os Incas possuíam. A alimentação era composta por milho e batata. No entanto, os Incas produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso de uma engenhosa técnica conhecida como curvas de nível. Além de tudo isso, os Incas desenvolveram uma forma de trabalho conhecida como mita. A mita determinava que todo trabalhador Inca deveria trabalhar para o Estado, como nas obras públicas, por um certo período do ano. Logo após a convocação do imperador, os trabalhadores eram levados para trabalharem nas obras públicas, principalmente nas construções de estradas. Os Incas também eram adeptos à prática de mumificação, assim como os egípcios. A prática de mumificação no Império Inca era algo religioso, principalmente ligado a sacrifícios humanos. As múmias incas eram expostas em templos, covas, tumbas e também participavam de procissões e rituais festivos. As múmias também serviam para a presença dos falecidos nos acontecimentos atuais, mostrando que, embora tivessem morrido, seus corpos santificados estavam ali preservados, podendo ser vistos e tocados. A capital do Império Inca era conhecida como Cusco. Essa cidade foi importantíssima para o Império Inca. Boa parte dos nobres governantes estavam nela. Além disso, era um importante polo comercial, um local de passagem obrigatória também e de encontro dos povos andinos, e tornou-se também um importante centro cultural e religioso nos Andes.
Os incas também construíram diversas pontes que ligavam várias partes do império. As pontes incas eram construídas com tecnologias de fibra têxtil e estão entre os tipos de construções de engenharia mais impressionantes da América pré-colombiana. Eles desenvolveram uma tecnologia com cordas trançadas capazes de lançar sólidas pontes sobre os penhascos da região que habitavam. Esse processo de fabricação da ponte exigia um grupo de homens habilidosos, com domínios técnicos e com precisão e força para o trançamento de cordas. Muitas dessas edificações dessas pontes resistem até hoje, e a técnica ainda é cultivada por nativos peruanos atuais, para construírem utensílios domésticos e construções mais complexas. A Guerra Civil Inca, ou também conhecida como a Guerra dos Dois Irmãos, foi uma guerra que aconteceu dentro do Império Inca e que matou milhares de pessoas. Mas para entendermos melhor a história dessa guerra, vamos voltar um pouco no tempo. O Huayna Capac era o imperador dos povos incas. Ele era conhecido por ser tirano e cruel, e em decorrência ocasionava diversas guerras no Império Inca. O Huayna Capac decidiu então dividir suas propriedades para seus filhos Huáscar e Atahualpa. Huáscar, então, possuía as terras do sul, com a sede na cidade peruana de Cusco, e seu irmão Atahualpa foi responsável pelos territórios do norte, com sede em Quito, em homenagem à sua mãe, que era uma princesa daquela cidade. Devido ao império estar dividido entre seus dois filhos, o Huayna esperava conter a rebeldia de seu povo. Entretanto, ocorreu ao contrário, e logo após a sua morte, o povo estava absolutamente desgastado com seu método cruel de governar, e os herdeiros, que deveriam atingir o consenso para governarem juntos, em prol da sociedade, estavam preocupados apenas em ampliarem seus territórios. Em decorrência desse fato, ocorreu um choque de interesses e deu origem à Guerra dos Dois Irmãos. Antes de partir para Cusco, Atahualpa foi alertado pelo seu exército de que poderia sofrer uma emboscada liderada por seu meio-irmão. Esperto então, ele levou consigo alguns de seus homens e decidiu tomar o império. Nesta batalha, cerca de 100.000 pessoas morreram, pois muitas sociedades que pretendiam dizimar o domínio inca lutaram a favor de Atahualpa. Com a conquista do império, Atahualpa dirigiu-se à cidade de Cajamarca, no Peru, para checar um boato que afirmava que estrangeiros estariam invadindo suas terras, com a pretensão de tomá-las. Ele foi com seus soldados e lá ele recebeu um convite especial do espanhol Francisco Pizarro para um jantar. A história conta que o jantar se revelou uma verdadeira armadilha para o imperador, e antes que os conflitos se iniciassem, o padre Vicente Valverde propôs que Atahualpa se convertesse ao cristianismo. Sem entender direito, o Inca pegou a Bíblia e arremessou ela no chão, deixando um claro sinal de aversão. Naquele momento, soldados espanhóis que estavam escondidos avançaram e derrotaram com facilidade o exército de Atahualpa. Após a derrota, Atahualpa foi poupado e mantido em uma prisão. Mesmo assim, ele conseguiu ordenar que algum de seus homens aniquilassem seu meio-irmão Huáscar, pois ele acreditava que ele fazia parte daquela conspiração ao lado dos espanhóis. Por ser imperador de uma sociedade poligâmica e ter mandado matar seu próprio irmão e inúmeros outros guerreiros, Atahualpa foi condenado à morte segundo os preceitos cristãos pelos espanhóis. Mas por ter um pouco de proximidade com Francisco Pizarro, Atahualpa teve uma pena mais leve e morreu enforcado no ano de 1533. Essa aí é a história da Guerra Civil dos Incas.